O FPE 7.5 Especial de Aniversário. Olá, seja bem-vindo ao especial UFPE 7.5. Essa é uma transmissão em cadeia dos veículos do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social. E eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia. Em função das recomendações de distanciamento físico, estamos com você de forma remota para celebrar os 75 anos da nossa universidade. E aniversário é um momento de balanço, é momento de pensar o que nós somos e o que queremos ser. E somos hoje uma comunidade formada por quase 30 mil alunos, em 109 cursos de graduação, e por mais de 8.700 mestrandos e doutorandos, em 152 cursos de pós-graduação. Somos mais de 2.500 professores e mais de 3.800 servidores. Somos uma universidade muito diferente de quando a história da UFPE começou. Hoje, mais de 40% dos nossos alunos são cotistas. Mais de 22% possuem renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, e quase a metade se declara parda ou preta. E a UFPE vai mudando junto com o Brasil. Qual, então, o papel de uma universidade em um país que enfrenta ataques à democracia, à diversidade e a tudo que é público? Como a UFPE contribui com o pensamento social e filosófico, a cultura, a economia, a educação, a saúde, a ciência e tecnologia? E estas são apenas algumas das inúmeras áreas nas quais a universidade produz conhecimento. Por isso, nós comemoramos o aniversário da UFPE em uma conversa com colegas de algumas áreas nas quais a atuação de uma universidade pública é, neste momento, ainda mais estratégica. Participa dessa conversa com a gente Sérgio Rezende, professor emérito do Departamento de Física e ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos que estão conosco nesse momento de comemoração, como Paula disse, mas também momento de reflexão. Estamos vivendo tempos difíceis, mas é bom sempre lembrar o que aconteceu no passado, né? Os que já estão na universidade há algum tempo, eu já estou há quase 50 anos, passei por épocas difíceis, depois épocas de grande avanço, e vale a pena refletir sobre essa história. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com você nessa noite. Nós que agradecemos a presença. Também está conosco Heloísa Mendonça, médica sanitarista e professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas. Olá, Heloísa, boa noite. Boa noite a todos vocês, queridos colegas, né? Também o pessoal todo da produção, as amigas aí da comunicação. Boa noite aos ouvintes desse programa, seja na rádio, nas nossas rádios universitárias, seja na TVU, na nossa TVU. E dizer que é uma enorme satisfação estar aqui. Sérgio disse que está na universidade há quase 50 anos. Se eu fizer a conta toda, desde que nela entrei, eu já vou ganhando para você, viu, Sérgio? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Heloísa. Contamos também com Edson Andrade, professor do Centro de Educação. Olá, Sérgio, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu estou aqui lisonjeado em participar desse programa especial, né, com os colegas aí queridos e queridas, né, pessoas, como já foi introduzido aqui, fazem parte da história dessa instituição, que todos nós defendemos, né, defendemos, sobretudo, como um patrimônio da sociedade, um patrimônio brasileiro, né, especialmente a serviço da população pernambucana, mas com certeza com contribuições para o Brasil. Então, uma satisfação, né, participar deste momento e com grandes expectativas de refletirmos, especialmente para hoje, né, um compromisso de defender as nossas conquistas e também rememorar nossas trajetórias. Poderíamos também dizer, né,
vamos rememorar trajetórias para defender conquistas, né? Acho que esse é o momento que nós vivemos. Obrigada pela presença, Edson. E também com a gente, Ana Cristina Fernandes, professora do Departamento de Ciências Geográficas. Olá, Ana Cristina, seja bem-vinda. Olá, Paula. Olá, todo mundo, meus queridos colegas aqui. Eu queria parabenizar o Núcleo de Rádio e TV por essa iniciativa. E como meus colegas e colegas anteriormente já mencionaram, é um momento muito importante, né? Uma data redonda como essa, né? São 75 anos, muita construção realizada, muitas mudanças foram também alcançadas para a democratização da universidade, o que nós temos muito que defender. Eu agradeço muito poder participar aqui desse momento tão importante junto com vocês. Bom, muito obrigada também pela presença. E a gente queria começar perguntando, né, o que mudou na UFPE? Qual a contribuição da UFPE que vocês destacam, seja na área em que vocês atuam ou em outras áreas? Vamos começar com o professor Sérgio Rezende. Paula, a universidade está comemorando os 75 anos, né? Foi fundada no mês de junho de 1946, e desde então muita coisa mudou. Ela foi criada pela junção de 5 escolas e faculdades. A Faculdade de Direito, que é do início do século XIX, a Escola de Engenharia, que é do final do século XIX, a Escola de Medicina, a Faculdade de Medicina do início do século XX, depois a de Belas Artes, depois a de Filosofia. Então, são, digamos assim, as faculdades que deram origem às nossas áreas. Eu sou professor do Departamento de Física, que está comemorando agora, no mês passado, 50 anos de fundação. Mas o Departamento de Física, ele é resultado do que havia na Escola de Engenharia, como eu falei, já centenária. E a Escola de Engenharia teve professores brilhantes. A figura mais emblemática foi Luiz Freire, que entrou na, então, Escola de Engenharia de Pernambuco, que era uma instituição estadual, em 1930 e pouquinho, não lembro exatamente a data, e na sua carreira de brilhante professor, ele inspirou físicos que se tornaram muito importantes, como José Leite Lopes, isso na década de 1940. Na década de 50, ele inspirou Samuel McDowell, Fernando Souza Barros, mais alguns outros, e nenhum desses ficou em Pernambuco, porque não havia ambiente para física em Pernambuco. Havia ambiente para engenharia, mas não havia ambiente para física. Então, 5 jovens engenheirandos, estudantes dessa escola, na década de 1960, eles entraram na universidade quase que no mês do golpe militar de 1964. E a Escola de Engenharia era uma escola onde a movimentação dos estudantes era muito grande. Os estudantes eram perigosos, considerados subversivos pela ditadura, e esses 5 estudantes gostavam de física e tinham como sonho ter um departamento de física. Então, eles, em contato com um grande físico brasileiro que faleceu há 2 meses, Sérgio Mascarenhas, foram orientados por Sérgio para ir para fazer o mestrado no Rio de Janeiro e São Paulo, e Sérgio Mascarenhas patrocinou um convênio entre o CNPq e a Universidade Federal, porque Sérgio era membro do Conselho Deliberativo do CNPq. Então, esse conselho foi realizado, foi feito, e eles, então, tiveram condições de voltar para aqui em 1971. Eu tinha sido professor de 2 deles na PUC do Rio de Janeiro, onde era professor, e eles me convenceram a vir para Recife.
e eu cheguei aqui em janeiro de 72. Quando eu cheguei aqui, quando eles vieram, já havia os cargos de professor em dedicação exclusiva, tempo integral de dedicação exclusiva, que não havia anteriormente. Então, até 1960 e tantos, os professores não ficavam na universidade, davam aula e iam para outros lugares. Então, o Departamento de Física começa nessa época, acompanhamos a evolução da Escola de Engenharia, que custou a se modernizar, porque um problema das faculdades mais antigas é o fato de ela terem catedráticos, alguns ótimos professores, outros nem tanto, mas que tinham poder. Mas, gradualmente, a Escola de Engenharia foi se renovando, hoje é uma brilhante Escola de Engenharia, e nós temos, então, na nossa área, a física, a química fundamental, a matemática, a estatística, a informática e a engenharia, e esse conjunto de ciências exatas e engenharias, nós fazemos questão de estar junto com as engenharias. Forma um núcleo da maior importância. Só para terminar, nesse meio tempo, nós tivemos dificuldades. No final dos anos 70, a ditadura militar estava já não querendo investir tanto nas universidades. Foi quando foi criada a nossa ADUFEP, a Associação dos Docentes da Universidade de Pernambuco. Eu me envolvi desde o começo com a ADUFEP. Foi lá que eu conheci a Heloísa, também muito atuante, e a ADUFEP tem sido muito importante. Nos tempos de hoje, nós estamos vivendo ataques semelhantes ao que vivemos em outras épocas, né? Mas só que dessa vez é muito mais grave, porque agora as universidades federais são grandes, são importantes, elas formam o que tem, digamos assim, de melhor, em vários aspectos, no sistema universitário brasileiro. Mais algumas universidades estaduais, naturalmente. Mas a Universidade Federal, as federais estão sendo atacadas. Temos um ministro da Educação completamente despreparado e que ele vai nomeando as pessoas tão ou mais despreparadas quanto ele. Então, vivemos um momento muito difícil, deixarei para falar nele mais adiante. Heloísa? Falar da história da universidade significa voltar ao Brasil dos anos 50, né? E aí a gente olha o que foi o Brasil nos 50, o que é o Brasil hoje, um conjunto de mudanças de toda ordem, mas eu vou retomar essa história já mais para frente, porque para mim foram os momentos marcantes da vida da UFPE. Em primeiro lugar, a resistência à ditadura militar, anos 60, anos 70, né? Essa resistência se expressou de várias maneiras, né? Com a exclusão de alunos, perseguição de alunos, de alguns professores, né? A introdução do decreto 477 na universidade. Infelizmente, gostaria muitíssimo de ter um espaço no meu Lattes para escrever que respondia ao 477 em defesa da universidade pública. Depois, a gente tem as lutas pela redemocratização, né? A universidade se fez presente e, particularmente agora, quer dizer, trazendo para o campo da saúde, onde atuo desde então, os anos 75, segunda metade dos anos 70 e a década de 80, foram anos em que a universidade pública se comprometeu intensa e extensivamente com a formulação e a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, que finalmente será instituído pela Constituição Federal de 1988. Naquele momento, eu fui delegada da universidade ao grande encontro, né, o histórico encontro, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e o papel, não apenas da universidade, nós aqui da UFPE, mas os centros de pesquisa, centros de ensino, a universidade brasileira como um todo, ela foi uma formuladora decisiva, evidentemente, junto com os movimentos sociais, na construção do SUS. Isso, assim, de uma perspectiva histórica, mais longa e tal, nesses anos agora, recentes, quais as mudanças? A interiorização
da universidade, é uma mudança decisiva, embora a universidade brasileira tenha se interiorizado via expansão, né, das instituições públicas e privadas, mas é evidente que a interiorização dos campi públicos foi um avanço muito grande, um ganho inusitado. A presença de estudantes negros, pardos e pobres, agora entre nossos alunos, até no curso de medicina, né, onde faço docência e pesquisa há muito tempo, né, temos hoje um conjunto de alunos inteiramente diverso dos alunos dos anos 90, e é uma satisfação muito grande poder ensinar, não é, aquilo que é o grande universo da sociedade brasileira. E queria ressaltar também a feminilização dos cursos na universidade, inclusive na área da saúde, por excelência nos cursos de medicina. As mulheres jovens já são, desde 4 ou 5 anos, já fazem parte do maior percentual quando a gente compara homens e mulheres que estão entrando nas universidades. Então, a gente tem também no Brasil, né, essa tendência, que é uma tendência universal, e a UFPE, com a UFPE não se faz diferente. Por último, e só de passagem, mas também como fenômenos recentes e que nos levam à reflexão, a questão da plataformização e da apificação no ensino geral da universidade brasileira, os ganhos e os enormes riscos que essa tendência recente, tendência dos últimos 10, 20 anos, extremamente intensificada agora no cenário da pandemia, não é? Também, para mim, é uma questão que a gente precisaria conversar e refletir sobre isso. É isso. Ana Cristina? Eu gostaria de ressaltar, a partir dos depoimentos, né, do professor Sérgio, da professora Heloísa, né, essa grande mudança que se instaura quando a gente começa a construir uma universidade de pesquisa. Quer dizer, esse período inicial é um período de formação de profissionais de nível superior. São escolas, né, como o professor Sérgio comentou, escola de engenharia, escola de medicina. Você vai ter só muito mais recentemente uma ideia de que a universidade brasileira é também um espaço fundamental para a produção de conhecimento. E um conhecimento sobre o nosso país, sobre os nossos problemas, sobre as nossas necessidades, que levam, portanto, a modificar o panorama do perfil e da própria ideia do que é a universidade no nosso país. E aquele perfil de escolas era um perfil muito arraigadamente orientado para o que a gente chama de elite, né? Então, a universidade, e essa não é uma situação exclusiva do Brasil, mas especialmente no nosso país, em que a sociedade é tão desigual, tão concentrada, não é? A gente tinha a formação de ensino de nível superior no nosso Brasil orientada para uma parte muito pequena da sociedade, muito pequena, muito reduzida. E aí eu queria chamar a atenção, nesse sentido, das pessoas, para pensarem junto com a gente. Veja, se você está orientando o ensino superior para um grupo tão pequenininho da sociedade, essa não é uma questão apenas de desigualdade social, injustiça social a que a gente está se referindo, mas é também, fundamentalmente, a perda, o desperdício de pessoas talentosas, criativas, que poderiam contribuir muito mais para o desenvolvimento dessa nação. E aí sim a gente estaria falando de uma nação, onde as pessoas teriam oportunidades e essas oportunidades se revertem para o desenvolvimento da coletividade. Então eu quero chamar a atenção da importância dessa mudança, né, de uma universidade de pesquisa, né, para se tornar aquela universidade anterior, né, de escola, formação, em uma universidade de pesquisa e uma universidade que abriga hoje um contingente muito mais expressivo, diverso, plural da nossa sociedade.
Edson? Eu penso que as colegas que antecederam dão um tom muito enfim, né, coerente com as mudanças da nossa universidade, e penso que poderíamos fazer referência a uma mudança de perfil, como talvez o perfil dos nossos estudantes, quem são os nossos estudantes ao longo desses últimos 75 anos, e poderíamos também trazer um realce disso, considerando o realce dessa mudança, considerando a importância da universidade desde a sua fundação, mas considerando agora, né, já bem próximo do segundo, na verdade, do bicentenário aí da Faculdade de Direito de Recife, em 1827, poderíamos destacar também contribuições quando marca ali o 11 de agosto de 46, né, ou seja, o que a universidade significou para esse período, também já muito realçado aqui na fala, da integração da universidade às instituições federais em 67, mas o que eu queria destacar mesmo, né, para realçar mais ainda essa mudança de perfil, e penso que isso é ao longo do nosso programa hoje, tem muito mais a ver com os últimos 15 anos dessa instituição, né, com os últimos 15 anos da nossa universidade. Queria destacar isso, resgatando nesses 15 anos até uma homenagem a toda a sua história. E por isso que falei da importância, no primeiro momento aqui na abertura do programa, né, de um esforço para compreendermos também as trajetórias, rememorarmos as trajetórias e defender as nossas conquistas. Eu penso que esse é um momento em que, defendendo o que nós conquistamos, qual é a real história dessa instituição, podemos também, enfim, né, instigar as pessoas a acreditarem, a defenderem também a universidade. E aí, acho que a grande pergunta é o que merece ser rememorado e o que merece ser defendido. Então, de forma muito breve e ainda introdutória, eu diria que a universidade ela se insere nesses últimos 15 anos naquilo que foi mais marcante na política educacional brasileira, né? É uma política educacional que não reverbera de forma apenas pontual. Nós temos que reconhecer, para fazer justiça à história, fazer história respeitando os fatos e não história contrafática, como nós temos assistido mais recentemente. Então, nós tivemos nesse período um contexto de política educacional e um modus operandi da política educacional que incorpora, né, e muda o perfil da educação, educação superior, né, e aí trazendo mais especificamente um aumento da escolaridade no acesso à educação superior, destacando muito fortemente isso. Se observarmos especialmente o que acontece de 2004 a 2015, por exemplo, então nós vamos observar muito especificamente esse detalhe e diríamos de forma muito sintética que nós tivemos de 2004 a 2013, né, um aumento de 400%, né, dos estudantes pobres nas universidades públicas. Então, eu diria, de forma introdutória, para desenvolver ao longo do nosso programa, que a Universidade Federal de Pernambuco fez valer esse interesse público, inclusive para fazer justiça à nossa história, de atendermos as pessoas pobres desse país, sendo parte da nossa instituição, e diria que foi por conta desse sucesso que nós tivemos aí um golpe, né, muito já constatado, inclusive mais amplamente, né, ou seja, foi no momento em que pessoas pretas, pardas, pessoas pobres puderam ingressar nas universidades, e a nossa, nós vamos aqui apresentar também, inclusive números, foi a partir desse momento que nós tivemos aí, né, uma contramarcha, um golpe, né, para que possa também retornar, né, a própria classe média raivosa de sempre possa retomar aquilo que nunca quis, né, retomar, na verdade, o controle e ocupar os espaços que hoje começam a ser muito mais democráticos. Então, eu diria que nessa mudança histórica, a universidade passa a ser mais democrática, passa a ser mais colorida, passa a ser mais diversa, né, e, portanto, passa a ser mais democrática mesmo. Então, acho que poderíamos conversar um pouco mais sobre isso, mas diria que essa é uma grande marca da nossa instituição nesses últimos 75 anos, com destaque para os últimos 15. Eu queria só meter um pouco a colher nessa mistura. Fiquei pensando muito no que vocês trouxeram, porque quando a gente olha as instituições do lado de fora, elas aparecem como coisas prontas. E eu acho que celebrar os 75 anos da UFPE, pensando na fala de cada um de vocês, é entender o quanto foi trabalhoso construir
essa universidade. Quantas vidas, quantas gerações estiveram empenhadas para que se chegasse até esse resultado? Né, Sérgio falou do nome dos professores que inspiraram essa construção na área da física, da engenharia, né? Heloísa falou do empenho da medicina na construção do próprio SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que se não estivesse aí, o que seria de nós no meio dessa pandemia, né? Ana e Edson falaram do último passo dessa construção mais recente, que foi a abertura dessa universidade para a chegada de uma composição social mais democrática, mais condizente com que essa sociedade complexa, multirracial, com LGBT, enfim, diversa. Eu fico pensando, a gente raramente entende, né, o processo de construção institucional, a labuta que é para você chegar nesse efeito, e entender as vidas mesmo que tiveram empenhadas nisso. Eu acho que esse momento vocês prestaram, às vezes, não sei se voluntariamente ou involuntariamente, uma tremenda homenagem a essas gerações de profissionais, de servidores, de professores que estiveram na história dessa universidade, nessa construção. E eu espero, parafraseando Celso Furtado, que essa não seja uma construção interrompida. Podem até tentar fazer com que seja uma construção interrompida, mas 75 anos não são 75 dias, e nós continuamos aqui, e vamos continuar aqui, tentando fazer dessa universidade uma universidade pública, uma universidade cada vez mais diversa. Eu acho que no segundo bloco a gente vai ter chance de falar desses ataques e das nossas formas também de resistência. Este é o especial de aniversário UFPE 7.5, uma transmissão em cadeia dos veículos do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando o UFPE 7.5, especial de aniversário. Voltamos a apresentar o UFPE 7.5, especial de aniversário. Estamos de volta com o especial de aniversário UFPE 7.5, uma transmissão em cadeia do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos conversando com os professores Sérgio Rezende, Heloísa Mendonça, Edson Andrade e Ana Cristina Fernandes sobre o papel da universidade nesse momento difícil que enfrentamos no país. Então, nós vivemos esse momento, né, em que as universidades vêm sendo tratadas como inimigas pelo governo federal. Como vocês analisam isso? Quem paga a conta desses ataques às universidades e, claro, à UFPE entre elas? Sérgio? Paula, eu vou responder a sua pergunta, dando a minha opinião pessoal, mas eu preciso fazer agora uma retrospectiva de 3 décadas. O início dos primeiros anos da redemocratização, com Tancredo Neves foi eleito e ele havia feito várias promessas para a comunidade acadêmica, mas ele não chegou a tomar posse. E o governo Sarney foi um governo muito complicado, com altos e baixos em relação a essa área. Veio o governo Collor e começaram os ataques às universidades. Ele foi impedido, Itamar Franco tomou posse e ele novamente via as universidades como um setor a ser apoiado. Aí foi eleito Fernando Henrique Cardoso. E algumas pessoas tinham grande esperança de que ele fosse apoiar a universidade, a pesquisa, porque, afinal de contas, ele era um intelectual, e aconteceu exatamente o contrário. Foi no governo Fernando Henrique que houve a grande privatização das universidades brasileiras, e o problema, não há dificuldade, na minha visão, de ter universidade privada, elas já haviam. Mas as universidades privadas que haviam, elas eram sem fins lucrativos. Como são as universidades privadas
em grande parte do mundo. Nos Estados Unidos, quase todas as universidades são privadas, mas elas não têm fins lucrativos. Então, o grande problema que houve na década de 90, governo Fernando Henrique Cardoso, foi que elas passaram a ser empresas, ou seja, tanto universidades quanto colégios passaram a ter fins lucrativos. Os grandes grupos de universidade no Brasil hoje têm ações comercializadas na Bolsa de Valores. Então, o governo Fernando Henrique foi muito ruim para as universidades. O que ele fez, especificamente para as universidades federais, foi não deixar haver concurso. Durante muitos anos não tínhamos concursos. Foi uma época muito complicada. Aí veio o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O único presidente que nós tivemos que não tinha curso superior. E nunca um presidente da República valorizou tanto as universidades públicas, em particular as federais. Heloísa falou muito bem que um grande avanço que houve nos últimos 30 anos foi a interiorização. A interiorização, ou seja, as universidades federais chegaram a todos os cantos do Brasil. E com isso passaram a dar oportunidade a muitos jovens que não tinham possibilidade de chegar às universidades. Ora, no governo do presidente Lula foram criados 222 extensões universitárias, 16 novas universidades federais e cerca de 200 escolas técnicas que passaram a chamar institutos federais. E eu tenho, quando na minha apresentação sobre ciência e tecnologia, eu mostro um mapa do Brasil com a localização das extensões universitárias e o mapa do Brasil está coalhado. E aí eu digo para as pessoas, olha, quando eu vejo esse mapa, isso alimenta meu otimismo com o futuro. O Brasil vai ser diferente no futuro, com toda a dificuldade que nós estamos vivendo, porque nós estamos formando hoje gente em todo canto. Este governo, atual governo, eu chamo de desgoverno, este desgoverno, desde o início, começou a atacar as universidades federais. O presidente da República, com 3 meses, 4 meses de governo, disse o seguinte, olha, a grande parte da pesquisa das universidades é feita nas privadas. Veja o exemplo da Universidade de Mackenzie. Um absurdo total. Logo, logo, as pessoas passaram a mostrar números. 95% das pesquisas no Brasil são feitas nas universidades públicas, federais e estaduais. Grande parte nas federais. E aí este governo já teve vários ministros da educação, cada um mais tenebroso do que o outro, até que nós temos agora um ministro da educação desconhecido, as pessoas nem sabem o nome dele, aliás, eu nem estou, no momento, lembrando o nome dele. Ele veio de uma faculdade privada evangélica do interior de São Paulo, e depois que ele se tornou ministro, ele nomeou como presidente da CAPES a dona dessa faculdade, também não lembro o nome dela. E semana passada nós soubemos que essa presidente da CAPES, a CAPES é o órgão fundamental, é o órgão que alimenta a pós-graduação no Brasil. A presidente da CAPES nomeou como diretora de Relações Internacionais uma sua doutoranda, uma estudante de doutorado. Então, o que nós vivemos nos últimos anos, nos últimos 2 anos e meio em particular, é uma situação catastrófica. O governo golpista de Temer também ele não foi tão, digamos assim, tão trágico quanto é o atual em relação às universidades, mas com ele a ciência e a tecnologia começaram a ter dificuldades financeiras. Ele não teve a coragem, digamos assim, de atacar as universidades federais. Mas esse desgoverno, o presidente da República não tem medo de nada, não se preocupa com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele xinga eles. Então, a situação é trágica. Mas, felizmente, a situação vai passar. Apesar do núcleo duro dele achar que realmente ele é um grande herói nacional, que está combatendo a corrupção, quando nós vemos no dia a dia que a corrupção está na família deles. Então, esse tempo vai passar. Os jovens que estão nos assistindo, que estão muito preocupados com o futuro, o que eu digo é o seguinte,
vamos fazer o que pudermos fazer para nos mobilizar através de abaixo-assinados, quando for possível ir para as ruas com um pouco mais de segurança, vamos para as ruas, nós precisamos realmente derrotar essa linha que está no desgoverno atual no próximo ano, e aí eu tenho certeza de que as coisas vão melhorar. O Brasil tem um futuro brilhante pela frente, em grande parte por conta do que foi dito, né? A expansão das universidades e a inclusão que foi feita. Ana Cristina. O professor Sérgio falou que não ia falar sobre a ditadura. Eu vou falar, viu, professor? Eu vou falar porque eu queria chamar a atenção assim, de um aspecto que a ditadura é grande responsável, que a gente não se dá conta. Minha gente, a ditadura emburrece as pessoas, porque ela censura a discussão, o debate. E não se produz conhecimento sem contraditórios, sem conflito de ideias, sem contra-argumentações, né? E sem essa capacidade de se construir um raciocínio e para contra-argumentar, a gente não avança, né? A gente não descobre a nossa realidade. E a ditadura, nessa perspectiva, também, ela subordina o país. Porque se a gente não avança o conhecimento sobre o nosso próprio país, nosso povo, nossas riquezas, nossas especificidades, a gente está se subordinando a interesses que são alheios, né, a nós mesmos. Então, aí eu quero engatar com a pergunta que Paula fez no começo do bloco, né? Quem paga, então, essa conta do emburrecimento ou da falta de suporte que as universidades enfrentam em governos com esses traços, digamos assim, autoritários? Quem paga é a sociedade como um todo, é o nosso próprio povo, né? E paga como? Porque enfrenta um prejuízo monumental que significa a perda, né, desses talentos, a neutralização da criatividade e, portanto, o atraso. Então, se vocês imaginarem, né, quantas dessas pessoas bacanas que construíram e vêm construindo a universidade foram amordaçadas, foram perseguidas, foram isoladas, foram destituídas das suas condições de professores e pesquisadores, e mesmo estudantes que passaram por situações semelhantes, o que essas pessoas poderiam ter construído em termos de conhecimento nesse período todo, e que a gente está correndo o risco de repetir essa mesma situação. Então, os anos de ditadura foram anos que comprometeram a produção de conhecimento e são responsáveis por um atraso da nossa sociedade e que agora a gente está vendo a hora de repetir. Uma outra forma de observar essa situação é mostrar que, já que essa era uma universidade criada para a elite, ela só existia no litoral, nas capitais, especialmente um estado como Pernambuco, até a Universidade Federal Rural era localizada no Recife, né? Então, todo um conjunto de circunstâncias, especificidades das diferentes regiões do Estado eram simplesmente negligenciadas, eram desconhecidas. A interiorização significa a oportunidade de gente da sua própria região conhecer a região que vive, que nasce, que tem afeto, que tem, portanto, um laço, um vínculo que leva as pessoas a desejarem contribuir para o desenvolvimento do seu lugar, né? Então, eu penso muito a universidade nessa perspectiva da geografia política do conhecimento, né? O conhecimento é para todos nós, para construir uma nação. Heloísa? Então, estamos falando da expansão da universidade e tal, né? E eu fico pensando nessa expansão e quais são os desafios que a gente tem frente a essa expansão. Essa expansão foi notável em todos os cursos. Vou falar especificamente para dar o exemplo, né, dos cursos de medicina. Hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 337 cursos de medicina.
Porém, nos últimos 10 anos, nessa última década, em torno de 84% das vagas que foram disponibilizadas, elas o foram para instituições privadas, né? Indicando, então, que essa expansão foi principalmente delegada ao setor privado. Qual o problema? Como disse Sérgio, por que não a universidade privada? Porque, historicamente, e a gente pode fazer isso, né, olhando não apenas a área do ensino, mas evidentemente que outras áreas que compõem, não é, a sociedade brasileira, a privatização da graduação no ensino, no caso do ensino médico e tal, ela se insere no contexto de expansão do mercado privado de ensino, né? Mas é uma expansão do mercado privado que tem sido, sobretudo, beneficiado, né, por incentivos governamentais, pela atuação do capital estrangeiro, com a formação de conglomerados educacionais a cada dia mais potentes. Recentemente, não sei se vocês acompanharam isso, nós tivemos uma fusão aqui no Brasil, né? Essa multinacional do ensino à distância, a Laureate, né, se juntou com a Ânima. Essa notícia é do final do ano passado, acho, um negócio que foi da ordem de 4,5 bilhões de reais. Juntas, elas duas agora, esse conglomerado, tem 330 mil alunos, né? Receita de quase 4 bilhões de reais. Usam softs, por exemplo, para corrigir textos de alunos, né? Dispensando o trabalho de professor, promovem turmas com dezenas de milhares de alunos, aulas gravadas, aulas repetidas, ou seja, são verdadeiras commodities, né, desse tempo de intensiva digitalização. Então, quando é preciso qualificar, que a gente qualifique essa expansão do setor privado na educação, para que não fiquemos apenas contabilizando como se tivéssemos apenas ganhos. Né? Então, essa é uma questão. Para vocês terem ideia, né, quando a gente toma o ensino da saúde aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, eu posso dizer a vocês que o curso de enfermagem, que tinha, no ano 2000, tinha 0 escolas privadas, hoje são 37 cursos de enfermagem, 17 distribuídos, Recife, região metropolitana, e mais 12 pelo interior do estado. Quem regula, quem avalia, quem acompanha os dados numéricos do IMEC, etc., certamente não são suficientes. Então, isso são problemas extremamente sérios, não é? E que a gente tem que tomar em conta quando a gente está pensando essa questão da expansão do ensino. No caso da medicina, nós temos hoje, aqui no estado de Pernambuco, 13 cursos de medicina. 13. Desses 13 cursos, 7 estão no Recife, na região metropolitana, 6 estão no interior do estado, alguns desses são públicos, entendeu? Mas a gente tem a expansão aqui na região metropolitana, nós temos hoje 5 cursos privados. Cursos privados esses que não obedecem, né, à lei do SUS, que diz que todos os cursos para se instalarem, né, cursos na área da saúde, devem previamente conversar com o gestor do SUS para estudar a capacidade, né, de oferta de vagas para os campos de estágio. Nada disso acontece, de sorte que nós, universidades públicas, estamos agora em permanente disputa para alocação, né, dos alunos nesses campos de estágios, absolutamente capturados pelo setor privado, porque sentam à mesa de negociação, pagando em espécie pelos benefícios a serem recebidos. Então, essas contradições, né, dessa expansão, eu diria que uma expansão sinergicamente combinada entre o público e o privado, na saúde e na educação, para nós que trabalhamos na universidade, né, e particularmente inseridos na área da saúde, é um desafio que nós temos sem limites.
sem limites. Eu diria para vocês que o Brasil tem hoje, quando a gente fala do SUS, da importância do SUS, do quanto a universidade pública se fez presente agora nesse cenário pandêmico, na defesa intransigente, não é, dos serviços do SUS, não só apenas os serviços assistenciais, não é, mas também as instituições de pesquisas vinculadas, não é, ao Ministério da Saúde, etc. Nessa conjuntura, eu diria para vocês que a expansão do setor privado na saúde vem se dando de forma notável, com acumulação de lucros, entendeu? Como não se havia visto antes, né? Esse setor privado, ele tem penetração no âmbito do aparelho estatal e ele vai fazendo agora essa combinação na saúde e na educação. Então, nós estamos num terreno absolutamente pantanoso, porém, acho que a disposição nunca foi tanta para a defesa intransigente, né, da democracia dentro da universidade, nessa direção que eu estou apontando, pelo lugar que é o lugar do serviço público, né? E não é aquela defesa apassivada da democracia, é pelo entendimento de que ela só pode existir quando, de fato, todos estamos absolutamente vigilantes, né? É nessa direção, então, de resistência que vai a minha conversa aqui com vocês hoje. Edson Andrade. Eu penso que a pergunta é muito boa, Paula. Quem perde, né, com esse desmonte, que foi muito bem realçado agora pelos colegas aqui no programa, né, quem perde, sobretudo, com aqueles que passaram a vislumbrar uma outra perspectiva, né, de direito à educação, da creche à pós-graduação, que é disso que se trata, né? Eu aqui falei que o destaque seria para esses 15 anos, e na hora em que você observa, quando destaquei na fala anterior, né, um aumento de 400%, né, no intervalo tão curto, né, quando eu destaquei aqui, especialmente 2004 a 2013, né, essas notícias que está aí facilmente encontrada na internet, né, mas também nos nossos estudos temos aprofundado isso, um aumento de 40% em 2000, passando de 40% em 2010 para 51%, né, de estudantes pretos nas universidades públicas, são esses que estão perdendo, né, perdendo a perspectiva, porque o que eu estou destacando aqui não são conquistas como que alguém pudesse resolver o problema dos últimos 500 anos em apenas 2 décadas. O que está em questão aqui é a própria perspectiva, né? Se nós tínhamos ali 40% de pobres que frequentavam a instituição e passa de 2010 a 2014 para 51%, né? Qual é a perspectiva que nós tínhamos no horizonte? É disso que se trata, né? Então, o professor Sérgio aqui destacou o crescimento das instituições federais, dando um recorte, inclusive, para os institutos federais, né? Que de 1909 a 2002 tinham 140 unidades. Só no governo Lula foram criados 214, no governo Dilma 208. Então, contra o idealismo, né, que é de achar que poderia ser resolvido tudo em 2 décadas, nós colocamos os dados dizendo que as conquistas nesse período foram tão marcantes que provocaram essa reação que estamos vivendo hoje. Precisamos colocar as coisas como elas são, os fatos como são. Então, um percurso que inicia ali em 2003 com 45 instituições na universidade, nós temos hoje 69, o professor Sérgio também destacou aqui, né, a presença nesse período aí, né, a participação do governo federal, né, nessa ampliação, né, objetivamente aqui colocando ampliação do direito à educação. Eu queria destacar mais especificamente o processo de interiorização desse direito à educação, contando especificamente a Universidade Federal de Pernambuco, nesse aniversário dos 75 anos. Né? Então, nós saímos ali, em 2005, de 62 cursos de graduação para 109 hoje. Né? Isso são mais de 70%, 76% aí de ampliação. Cursos de mestrado, nós éramos 57 em 2005, somos 92 hoje. Curso de doutorado eram 38, nós somos 54 curso de doutorado hoje. Então, eu queria destacar que isso não é qualquer coisa, né? Isso significa dizer
que nós estamos, a professora Ana Cristina trouxe aqui muito bem esse tom de que nós temos uma instituição muito mais comprometida com a própria pesquisa, que se faz ali pela própria natureza da sua existência como universidade, né, da sua indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, que vai ao interior, né, e aqui queria destacar, pela brevidade do tempo que nós temos, o que isso significou especialmente para a área da educação, né, a área que eu dedico à minha pesquisa cotidiana. Então, eu queria refletir também, o que significam os 12 cursos ofertados no campus do Agreste, né, o Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, a criação do curso de administração, ciências econômicas, comunicação social, design, engenharia civil, engenharia de produção, medicina, ou seja, esses cursos, né, o que eles representam do ponto de vista do que eram as possibilidades de o estudante pobre, esse que eu destaquei aqui, do acréscimo que foi no país, mas poderia ser acréscimo apenas nas capitais, como sempre foi. Mas estamos discutindo o acréscimo, o aumento, a expansão do direito à educação para essas pessoas pobres, pretas e pardas, especialmente aqui, com cursos que também, historicamente, foram negados. Foi negada a sua oferta no interior. Queria destacar, mais especialmente, as licenciaturas. O que significa? Aqui a reflexão, né? O que significa a oferta de curso de licenciatura em física, em matemática, em química, eu estou me referindo a Caruaru, uma licenciatura intercultural indígena e pedagogia. Então, significa aqui, antecipando, né? Significa dizer que a educação básica, que sempre padeceu, né, que sempre sentiu a falta de profissionais com formação adequada exatamente nessas áreas, essa oportunidade de direito à educação, né, a garantia do direito à educação, especialmente nessas áreas que historicamente foi negada, né, a universidade não ofertava no interior, gerava consequências muito graves para a própria educação básica. Então, eu diria que nesse compromisso que a universidade foi assumindo ao longo desses últimos 15 anos, marca muito fortemente esse enfrentamento às desigualdades educacionais que vão da creche à pós-graduação. Então, no momento em que a universidade assume esse compromisso com as licenciaturas, e eu estou falando exatamente dessas licenciaturas, licenciatura em física e em química, por exemplo, né, mas também dos programas de pós-graduação, e aqui me referindo a Caruaru, programa de pós-graduação em economia, em educação, em ciência e matemática, em engenharia civil, em engenharia de produção, né, gestão, inovação e consumo. Quer dizer, o que significa a criação desses programas também no interior? Né? Então, eu diria que quem perde, né, no risco que estamos agora, desses tempos sombrios que estamos vivendo, né, esses tempos colocam o tom, enfim, de uma retomada aí daqueles que sempre negaram esse direito à população e, portanto, quem perde são essas pessoas que passaram a vislumbrar uma perspectiva muito melhor de vida, muito melhor de formação, pelo direito à educação nos lugares onde vivem. Só um breve comentário. Na verdade, para mim, o que fica muito da fala de vocês é que, para além dessa rixa ideológica, por trás dessa rixa ideológica contra a universidade, tem o interesse de fazer passar a boiada. Né? É sempre muito importante a gente ver, por trás das questões ideológicas, quais são os interesses de fundo, né? Tem muito interesse nesse desmonte da universidade, que todos vocês realçaram. Eu queria finalizar agradecendo muito a participação de vocês, foi uma honra tê-los e tê-las conosco nesse momento de celebração, de luta, de resistência. Muito obrigada. A gente encerra aqui a transmissão em cadeia dos veículos do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da UFPE. O programa UFPE 7.5, especial de aniversário, é mais uma ação da UFPE no exercício da comunicação pública. Agradecemos ao professor Sérgio Rezende, professor emérito do Departamento de Física e ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa data importante, comemorando 75 anos da UFPE, e quero congratular o Núcleo de Rádio e Televisão da Universidade. Parabéns a vocês.
Agradecemos a Heloísa Mendonça, médica sanitarista e professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas. Obrigada, Heloísa. Obrigada, digo eu, para todos vocês e para os nossos ouvintes. Agradecemos também a Edson Andrade, professor do Centro de Educação. Muito obrigada, Edson. Muito obrigado, Paula. Uma honra participar desse programa junto com colegas aí que tenho um grande apreço. E agradeço também a professora Ana Cristina Fernandes, do Departamento de Ciências Geográficas. Obrigada, Ana Cristina. Eu que agradeço, Paula, a você e a todo mundo que faz o Núcleo de Rádio e TV Universitária. Obrigada. E no ano que a UFPE completa 75 anos, também comemoramos o centenário de nascimento de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Nesse momento difícil em nosso país, manter a esperança é um ato revolucionário. Vamos guardar este ensinamento de Paulo Freire. O FPE 7.5 especial de aniversário foi uma produção da Rádio Paulo Freire, em parceria com a Universitária FM e a TV Universitária.